Olá, estamos de volta, inovadores da nossa comunidade. Mas inovadora, mais uma vez aqui. Obrigado pela sua audiência, sua paciência. E hoje o Márcio aqui. Olá, todos sejam muito bem-vindos. Márcio, hoje o nosso convidado é de garbo, é de elegância. Percebi, realmente gostei muito do approach, né? Veio preparado, hoje ele vai contar um pouco da experiência dele, da história, do Glauco Aguiar. Sempre dessa vez o nome certo, né? A gente combinou essa entrevista já tem um tempinho, acho que tem um mês mais ou menos. Deve ter sido mais ou menos. Eu joguei a agenda, o que tava em branco ainda, eu falei, agora vai. Agora vai. Por coincidência, o Glauco seria um dos nossos professores, né? É verdade, é verdade. Inovação, Ele vai contar um pouquinho disso. O Glauco, acho muito difícil as pessoas do ecossistema de inovação aqui da região não conhecer, porque ele está sempre envolvido, pelo menos sempre que eu vejo alguma atividade assim, sempre ele tá ali. Sempre tem as propagandas tá nas redes sociais, né? Glauco, muito obrigado por você ter vindo, de verdade. A gente fica muito feliz quando a gente consegue trazer pessoas do ecossistema que têm histórias legais, conseguem trazer alguma experiência, alguma projeto coisa. Real, né? Não é só papel. Projeto de verdade. Eu queria que você falasse para mim, explicasse aqui uma coisa que eu achei super legal, que é essa ideia dessa escola de robótica, porque eu sou um entusiasta dessa coisa, eu tô morrendo de vontade do meu filho ter um pouquinho mais de idade para começar, tanto que lá em casa proibição de videogame, mas eu morro de vontade de comprar já aqueles Legos assim pro menino. Faz robótica gamificada. Pois é, e são assim, eu acho, cara, que isso é uma vibe sensacional pra gente ajudar a ter uma nova geração de meninos que olhem e vejam assim, pô, esse caminho aqui é uma área bacana pra eu seguir. Como é que nasceu, startou essa ideia aqui? Legal, tô muito feliz de estar aqui, tá? Foi uma agenda mesmo bem adiantada aí, mas organizando, né, a gente consegue fazer. Tem bastante coisa aí pra gente trocar, conversar. Vocês também são do ecossistema, também estão fazendo bastante coisa e estão aqui comunicando também com as pessoas também, isso é muito legal. A Manaus, eu não sou daqui de Manaus, né? Ah, não? Não é? Essa carinha de amazonense? Já tô, né? Já moro aqui há 16 anos, sou do Rio. Nossa. Ah, de que parte? Eu sou de Niterói, São Gonçalo, mais pra Carioca ou Fluminense, né? Peraí, tu é de que parte de Niterói? Eu sou de São Gonçalo, falo Niterói porque ninguém conhece São Gonçalo. Tá bom. Porque a gente morou em Niterói quando era criança. Eu nasci em Niterói. Ele nasceu no Rio. Eu nasci em Niterói. Aonde, Niterói? Chuta, só tem uma chance. É perto do centro. Fonseca, sei lá. Engar. No Engar. Mas ele tem cara de amazonense. Mas ninguém fala. Que legal. É porque... Todo mundo acha que eu que não sou daqui, porque tem esse rosto mais nórdico, né? O Márcio, ele é mais nórdico, né? Então, ninguém diz que eu sou amazonense. Por incrível que pareça, acredita que a gente é irmão? Vocês são irmão? Gêmeo Sério. ainda. Gêmeos, né? Mas a gente é irmão, sim. Sério mesmo? Sangue. Mas o Márcio, tu nasceu aqui, não foi? Eu nasci aqui. Eu acho. Não lembro. O Márcio nasceu aqui. Mas então, aí vim pra cá por questões profissionais e fiquei, né? E sempre trabalhei nessa área técnica, trabalhei muitos anos com empresa de telefonia via satélite. Do telecom, né? Daqui, isso, minha formação é na área de telecom. E me encontrei sendo professor inclusive lá na FUCAP durante muito tempo. Tinha aquelas feiras tecnológicas, a gente começou a ganhar várias era um feiras. negócio sensacional aquelas feiras, né, cara? Era muito legal. Muita gente, era uma feira pequena ali, mas que movimentava 8 mil pessoas ali, era um negócio bem legal. E a gente, eu trabalhando lá na FUCAP, eu percebi que a gente tinha uma dificuldade, que era a pessoa, o profissional, às vezes está na indústria, ele está ali querendo um curso técnico, uma pós-graduação, uma graduação, mas às vezes a base educacional dele não é suficiente para ele avançar. Então, às vezes... Aquela expressão algébrica não faz... Básicas ali de matemática básica, de física básica, que, ok, a pessoa tá ali, terminou o ensino médio, mas ela ela vai... Não foi construído o conhecimento mesmo. Ela vai avançar com muita dificuldade. E aí, beleza, aí a gente lá na FUCAP construiu o primeiro clube de robótica, começou a gente a atuar nessa área
E a gente percebeu que faltava esse espaço ali, né? Ó, se isso começar mais cedo, se a gente começar com conhecimentos ali que a gente chama de STEAM, né? Ciência, tecnologia, arte, matemática, muito cedo, envolvendo como desenvolver tecnologia, talvez essa história mude daqui a um tempo. Então a ideia, né, há mais de 10 anos atrás foi isso, é a gente voltar um degrau ali do ensino técnico e falar, pô, e se o primeiro contato dessa criança fosse muito legal... Na primeira infância, né? Na primeira infância, ela tivesse esse engajamento inicial, porque assim... Olha, cara. Vocês fizeram engenharia? Qual foi exatamente a graduação? Rapaz. Mas análise de sistema e desenvolvimento web. Eu não sei como era na época de vocês, mas na minha, entravam 40, formavam 2. É isso daí mesmo. É isso daí mesmo. É. Então, por quê? Cara, o primeiro contato... Eu lembro da minha primeira vez que eu fiz uma disciplina de programação, eu reprovei. Lá na Universidade Federal Fluminense, na UF. Sim. Eu reprovei. E eu e mais 80% da turma reprovou. Porque o primeiro contato é terrível. Era direto ali no... Na época era Fortran que a gente programava, imagina. Meu Deus. Gente, isso daí é o período paleolítico. É o que eu lembro. Programação. Assim, porque eu comecei a programar um pouco mais cedo, né? Tipo, 15, quando eu tava ali pro Banco do Brasil. Não é 2015 não, é 15, 14, 15 anos de idade dele, tá, gente? É, faz muito tempo. Então, A tela era fazendo verde. faculdade de engenharia ou então ciência da computação. Rapaz, tem que entregar um negócio, não sei nem por onde começa. Aí deixa eu ver. Então eu comecei a fazer alguns trabalhos para algumas pessoas. O nosso irmão mesmo, né, fez engenharia, eu acho que ele nunca formou, mas os trabalhos dele, não, porque isso aqui não tem lógica. Exatamente, não tem lógica. Tem lógica. Mas tá faltando pra ti a lógica. Então eu fiz muitos trabalhos assim, finais. Aí eu tinha que explicar pra pessoa como ela tinha que explicar pra defender, porque seria o TCC dela, né? Uhum. Seria o TCC dela. Eu fiz muito isso. Fiz pra muita gente esses trabalhos finais, assim. Porque pra mim era fácil. Rapaz, monta uma ideia aqui, a gente faz um crudezinho aqui, faz umas listas, um relatório, fica show, vai ficar até meio profissional. Mas Só que eu era hoje bastante novo. tu enxerga que, apesar desse pouco tempo, tu enxerga que já deu um passinho pra frente nessa questão? A gente pode esperar da Muito, próxima. Eu Tô brincando, hein? já tô tendo, por exemplo, hoje no time eu tenho 2 professores que foram alunos nossos. Olha que legal. Um já trabalha pro Vale do Silício daqui. É. Todo sábado ele tá lá porque ele percebeu o quão aquilo fez diferença para ele. O outro tá fazendo engenharia na UEA, mas também ministra aulas com a gente. Por mais que tenha pouco tempo, a gente já consegue perceber esse ciclo, que é um ciclo de cauda muito longa, né? A criança com 5, 6 anos, até ela ir pro mercado de trabalho, é muito tempo. E mesmo assim, a gente já tá começando a ter esses frutos, já começa a perceber que é um profissional muito diferente do profissional que só aprendeu a programar. É um profissional com muitas soft skills, é um profissional que ele sabe como fazer o pitch, como vender, como linkar aquele projeto dele com um projeto de impacto, como ODS. Isso aí é muito diferente. Isso faz muita diferença aí. Você pegar uma criança lá da escola com 8 anos apresentando o mini TCC dela, ela falando de como ela fez a tokenomia do jogo dela em blockchain, não sei o que. Isso deve ser muito legal, cara. 7, 8 anos. Às vezes eu não sei. É preciso assistir isso. Eu não Cara, consigo assistir todos, óbvio. Mas toda vez que eu paro lá, às vezes eu tô tipo, nossa, os negócios estão, né, muito atribulados, não sei o que. Mas aí quando eu paro lá na escola, agora eu lembrei por que a gente fez isso aqui. É incrível, porque eles têm muita criatividade, uma liberdade de pensamento que a gente já não tem. E se a gente dá as ferramentas certas no momento certo, hoje a gente, né, tem muitas ferramentas. Você vê criança de 6, 7 anos, faz aplicativo funcional, roda na Play Store, bacana. Então, a gente já tem muitas histórias legais de, enfim, soluções que os crianças... Pro pessoal que tá em casa, que às vezes não conhece um pouco, eu digo da minha própria experiência em casa, porque eu estive... No período... Eu viajei esse último mês, aí eu tava numa outra cidade que tinha loja da Lego. Quando eu voltei, tinha uma loja da Lego aqui em Manaus. E eu falei pra minha esposa, eu falei, bora entrar aqui que eu quero ver se eu compro aquela Lego de robótica pro José, que é o meu filho. Eu tenho uns kits muito bacana. Aí a minha esposa, mas daí será que ele vai conseguir usar? Será que não sei o quê? Então, eu percebo que às vezes até com pessoas com altíssimo grau de instrução, às vezes... São avessas à tecnologia. São um pouco avessas à tecnologia. Explica pro pessoal que tá em casa, assim, quais são os benefícios... Medo de roubar emprego. Tem esse tipo, isso é uma outra história, depois a gente conta.
Quais são os benefícios que tem para a criançada mesmo, assim, hoje? O que melhora, assim, na educação, na questão do sensorial, na percepção dela da realidade? Claro. Existe um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um relatório bianual, chamado Future of Job. É um relatório bem denso, inclusive mais de 400 páginas, que 2 anos de relatório. Eu sei, eu acho que foi de 2020. O que é isso? Foi 2022, né? Saiu esse último relatório, né? É futuro do trabalho? Eles estão mensurando ali as transformações, né? O Fórum Econômico Mundial meio que cuida, vamos dizer assim, da parte documental ali de para onde está indo a quarta revolução industrial, todas essas questões de tecnologias emergentes. E a gente sempre alinha, sempre verifica. Eles lançam ali, junto desse relatório, as 10 habilidades mais requeridas no mundo naqueles 2 anos. As 10 habilidades hard skills e as soft skills, né? As habilidades que não são técnicas, mas que são essenciais. Essenciais, é verdade. Não só para trabalho, mas para convivência em sociedade. E a gente baseou nosso currículo e vem baseando nosso currículo nessas habilidades. Também nas softs. Então, a criança que começa a trabalhar pensamento computacional cedo, ela vai conseguir organizar processos, ela vai conseguir criar ali o pensamento algorítmico, né, que ela consegue organizar as ideias e replicar aquelas ideias de uma forma muito mais tranquila do que alguém que não consegue ter, que não teve esse contato. Pensamento crítico, que é uma coisa que, né, poxa, se 90% da população tivesse pensamento crítico, a gente não tinha talvez metade dos problemas que a gente tem. Trabalho em equipe, né, a pessoa estuda sozinho a vida inteira, gradua sozinho, pós-gradua sozinho, doutorado sozinho, chega no mercado de trabalho e tem que trabalhar em equipe. Não tem dinâmica, né? Não sabe como, não sabe, é horrível. Então realmente melhora, inclusive, aspectos sociais da vida dela. Sem dúvida, a criança desde cedo ela já vai perceber que para ela fazer um aplicativo bem feito, o coleguinha vai ser o design, legal. Ele vai ser talvez o empreendedor do negocinho, o outro colega ali vai ser o que vai construir ali o fluxo. Todas essas coisas são ensinadas na aula de robótica? Olha, cara, que legal! É porque lá não é só robótica, né? A robótica acaba que, pra nossa cidade, por ter o distrito e tudo mais, é o que chama mais a atenção dos pais. Os pais, vou colocar meu filho para estudar robótica desde cedo, mas a gente tem cursos de desenvolvimento de jogos digitais. Olha aí. Que é um mercado fantástico, né? Que tá em crescimento. Gente, para o pessoal em casa que não sabe, o mercado de games movimenta mais dinheiro que cinema e música juntos. Então, tanto lá em casa, apesar de trabalhar com a coisa, lá em casa eu já tenho uma coisa: a videogame só vai entrar aqui se for pro José construir, né? Pra jogar. Se for pra construir, eu vou ficar muito feliz. Tem os SDK que dá pra baixar, pra ficar fazendo experimento. Tem que fazer. Cara, eu gostei muito disso que você falou. Então quer dizer que há outros saberes que estão incorporados nessa atividade. Aqui, gente, não é um espaço comercial, mas, por favor, fala o nome das escolas hoje que tem parceria com vocês. O pessoal em casa saber que procura uma escola diferenciada que tem isso daí. Pode falar o nome aí das escolas, gente, que estão com vocês. Nós atendemos a Manaus Tech, ali no Eldorado. Sim. A nossa escola. Então, qualquer criança ali a partir de 5 anos pode ingressar em algum dos cursos que a gente tem. Mas tem escolas parceiras aí, o Conexus, o Bebê Bombom e o Josefina de Mello, que já incorporaram na sua grade curricular o que a gente faz. Então, por exemplo, o Bebê Bombom, a partir de 3 anos de idade, a criança está aprendendo ainda o tato fino, a gente já começa com jogos lógicos para que legal. Você já comece a ter contato com isso. E, inclusive, a gente já teve experiências, por exemplo, você falou ali da sua esposa da área de saúde e tudo mais, que às vezes tem um pouco de aversão ali à tecnologia, mas, cara, a tecnologia hoje, ela tá transversal, não é mais tecnologia. E agregador, né? Na verdade. Exatamente. Então, se o profissional começar a entender o quanto uma IA, enquanto um sistema ali de gestão, enfim, infinidade de tecnologias emergentes pode impulsionar, agregar no trabalho dele, tornar ele mais eficiente, eu acho que essa versão, ela tem se reduzido. A gente, por exemplo, já rodou um programa com o Adriano Jorge, sim, com a fundação, em que a gente ensinou estudantes de medicina, enfermagem, da área de saúde em geral, a desenvolverem soluções. E olha, isso é bem interessante. Começaram a linkar lá com o sistema do SUS, etc. Então, por quê?
por mais que a gente entenda que nem todo mundo que estude programação, robótica desde cedo vai ser um programador, mas naquela criança, naquele jovem, ele vai entender como são as diretrizes. Ele vai ter um diferencial, né? Até para ele pedir uma solução, ele vai saber pedir. Porque Com certeza. vocês que desenvolvem sabem. Às vezes vem umas solicitações sem pé nem cabeça. sem pé nem cabeça, porque a pessoa não entende como o software funciona, não entende como o hardware funciona. Falta aquela base lógica, né? Exato. Pensamento. Então, mesmo que a gente tem alunos lá que foram para a área de saúde, foram para outras áreas, mas ainda o pezinho tá lá na tecnologia. Então ele já pensa, não, eu vou fazer isso para depois fazer uma especialização em robótica. E aí para juntar, para agregar, e não para substituir, cancelar. Não. Essa ideia de transversalidade foi o que fez nascer a Natureza Viva? Isso aí é um spin-off lá da escola, né? Explica pra gente, por favor. O que é a Natureza Viva? Que eu achei super legal essa ideia. A gente, enfim, submeteu um projeto lá para um programa Connect Startups, que é do MCTI, né? Do Ministério de Ciência e Tecnologia. E a gente tinha que conectar com uma solução de mercado. Então, o grupo Cataratas, que é o grupo que cuida ali do Cataratas do Iguaçu, Aquarrio, Bioparque, eles fazem... Os maiores parques vivos do Brasil são eles que gerem aqui. Eles estavam precisando de uma solução que eles chamam de digital, uma solução que envolvesse ali a visita física, mas que tivesse algo digital. Como a gente tem uma experiência grande aqui em desenvolver soluções, por exemplo, com realidade aumentada, e conseguir engajar esse público que era o público que eles estavam tendo dificuldade, porque hoje a criança vai num parque vivo e fica no celular. É isso mesmo. Ela não é, assim, né? Infelizmente ou felizmente, no celular você tem tudo. Você consegue ver até às vezes um ângulo do animal, ou às vezes um zoom no animal que o animal às vezes está dormindo, etc. Enfim, eles tinham essa demanda. E a gente começou a construir, né? E aí, utilizando todo esse ciclo de agilidade, de MVP, a gente construiu um jogo que é para educar e divertir, porque isso a gente já tem percebido que os jogos educativos, né? Acho que talvez na geração... acho que não é essa, mas a geração anterior começou a ter contato com jogos educativos. De início parecia uma ótima ideia. Pô, jogo vai engajar, vai gamificar, não sei o quê. Mas a maioria dos jogos são muito chatos. Jogos educativos... Geralmente o jogo que é educativo é chato, né, gente? Não é um jogo. Eles, né, tentaram chamar de jogo pra tentar engajar, mas no final das contas não é. Gamificação, né? E aí a gente falou, não, o jogo tem que ser divertido. Primeira coisa, ele tem que ser divertido, visualmente interessante, ele tem que ser algo que a criança queira brincar sem a gente forçar muita barra. Ela aprende sem perceber. E aí a educação vem a partir, por exemplo... as características dos decks, né? A gente construiu ali muito com inspiração no Magic the Gathering, Pokémon Go, etc. Pokémon, deck de Pokémon. Uhum. E aí as construções, por exemplo, dos decks, por exemplo, da Arara, é muito de trabalho coletivo, questões de características de alimentação dela. Aí, por exemplo, do Lobo-Guará já é de proteção dos filhotes, de solitário. Então, isso são coisas, assim, bem minuciosas, mas teve um trabalho multidisciplinar aí, né? Muito. É uma equipe multidisciplinar, não é só desenvolvedores, né? Tem o pessoal que testa com as crianças, tem nosso time pedagógico, tem o pessoal de designer para construir isso. Enfim, mas a gente está construindo um jogo que era antes para essa solução, né, que já está virando um produto aí que já tem outras empresas interessadas, que é isso, é um jogo divertido para educar sobre vários biomas, sobre educação ambiental, mas sobretudo para já tá na praça? Não, tá no MVP, a gente está agora na próxima fase do programa já vai pelo menos pro Bioparque lá do Rio. E aí então, olha, cara, Manaus faz um jogo, joga lá no Rio e, enfim... Poxa, muito bom. Excelente isso. Pois é, a gente tem precisa ver mais ações como essa. Ações. Como é que tu enxerga hoje a participação das startups locais no âmbito nacional? Olha, vamos lá. Eu acho que a gente tem toda uma questão geográfica para começar, né? Cultural também, mas geográfica, que dificulta muito que as nossas relações sejam tão próximas. A gente tem um fuso, para começar. Já tem um fuso, por mais que seja curto, ele já muda muita diferente, coisa. Né? Todo mundo que marca reunião comigo do Sudeste esquece que a gente está em outro fuso e marca, né, no fuso deles, por exemplo. E eu percebo que
por a gente ter muita oportunidade aqui, a gente tem a indústria, a gente tem um ciclo econômico aqui que perdura alguns anos com muitas oportunidades, eu percebo que normalmente as soluções daqui surgem para resolver problemas daqui. E eu acho isso ótimo, acho sensacional. Seria ruim se a gente continuasse no modelo de importar soluções como durante muito tempo foi. Eu acho que é fantástico que soluções daqui sejam para aqui. Mas eu não vejo problema nenhum da gente começar a exportar soluções também, da gente começar a aumentar esse fluxo de... Pô, por que não? O pessoal lá do mundo está fazendo um negócio que a gente não faz aqui. Mas tu acha que a gente já tá com uma participação um pouco mais expressiva quando a gente olha alguns anos atrás? Tem algumas startups que saíram daqui, que inclusive não são mais localizadas aqui, que foram para São Paulo e tudo, enfim... Centro Econômico do Brasil, infelizmente, ainda é lá. Ainda é lá. Não tem jeito. E estão rodando. Acaba que eu acho que como o ecossistema de inovação aqui aparenta ser novo, mas não é. Assim, tem gente que tem 20 anos trabalhando no ecossistema de inovação aqui. Mas assim, ele começou a ficar mais, vamos dizer, com mais corpo há pouco tempo, talvez 10, talvez nos 5 anos, nos últimos 5 anos a gente viu muito crescimento disso. Mas tem cases muito legais aqui da nossa região que às vezes as pessoas não sabem. Pô, tem case de um algoritmo que saiu daqui que foi o algoritmo mais utilizado em marketplace no Brasil e fora do Brasil também, saiu daqui. Então a gente acaba não tendo tantas histórias assim e não replicando essas histórias. Mas, enfim, tem essa questão, tem muito problema aqui pra gente resolver, então tem muito mercado aqui, né? Falando em mercado, esse é o assunto que eu tava me coçando. Vamos falar de tokenização? Cara, quando eu vi, acho que a primeira vez, esse aqui, eu até fui dar acho que tu mandou num grupo de WhatsApp que a gente participa, e eu fui olhar e eu fui pesquisar mais, eu falei, rapaz, essa ideia é sensacional, eu tenho que conversar com esse cara. Explica pra gente essa ideia, por favor. Antes, por favor, explica o conceito de tokenização pra quem tá em casa e não conhece, por favor. Tá, vamos lá. Antes de explicar a FreshFi, que é essa empresa de tokenização de ativos da natureza, eu vou explicar o que é tokenização. Tokenização é uma forma da gente fracionar e digitalizar qualquer ativo. Então, seja, por exemplo, um imóvel, seja ali um ativo, por exemplo, de produção agrícola, por exemplo, milho, soja, etc., gado, enfim, tokenização é uma forma de você trazer de forma segura e fracionar um ativo que você facilite que essa pessoa consiga ter a propriedade dela, de fato, porque, né, é digital, como assim? Digital parece que eu posso copiar e colar, né? Tokenização não permite, você não consegue copiar e colar um token. E você conseguir fracionar esse tipo de ativo para que ele seja acessível. Por exemplo, comprar uma produção, que é o caso que a gente faz, comprar uma pré-produção de cacau da Amazônia, mas não é todo mundo que tem interesse nisso. É a mesma ideia dos ETFs, que está trazendo ali os ativos do mundo real para o mundo de cripto, digital ali. Tem um dia, se a gente chegar no ETF, vai ser fantástico. Mas qual é a ideia da FreshFi? A gente percebeu um gargalo muito grande em financiamento de cadeias produtivas sustentáveis e muito importantes para a nossa região. Então a gente tem aqui produção de açaí, banana, melancia... Enfim, mas as mais nativas daqui, por exemplo, Guaraná, a gente produz no estado o melhor Guaraná do Brasil. Selvagem do mundo. Do mundo, é do mundo. É o melhor. A melhor qualidade é aquele Guaraná... Uma super fazenda ali em Maués, né? De Maués. São vários pequenos produtores, algumas fazendas e tal. Então a gente tem ativos aqui que ainda talvez não despertaram tanto interesse no mercado, mas tem outros que já. Por exemplo, o açaí, o próprio cacau da gente já vai para tudo quanto é lugar do planeta. E a gente percebe que quando a gente olha para o pequeno produtor que tem um cuidado ali mais sustentável, produz de forma orgânica, etc., ele não tem, às vezes, caixa para formar estoque, ele não tem caixa para... E para escoar a produção, né? Para melhorar a eficiência de produtividade, para, por exemplo, trazer uma agroindústria para vender mais, por que não, né? Com mais... valor agregado ali ao produto dele, e ele acaba assim, ele produz o ano inteiro, chega na época de vender, ele tem que vender e ele não consegue ter esse ciclo de prosperidade. A verdade é essa. A gente falou, não, tá faltando dinheiro para esse pessoal, por quê?
Aí tem segurança jurídica, não tem, às vezes, todos os documentos de posse, de terra. O mercado não olha, por exemplo, o produtor de milho, de soja, etc., no resto do Brasil, ele já consegue, ele compra uma Hilux com soja, ele já consegue. Vai comprar Hilux com Guaraná? Não dá ainda. Então a gente falou, não, acho que a gente tem que entrar nisso, fortalecer essa cadeia. E a gente enxergou na blockchain, nessa questão de tecnologias ali descentralizadas, uma possibilidade da gente tornar isso mais eficiente, né? Para reduzir aqui o que a gente chama de spread de crédito, né? O quanto que a gente pega do investidor e o quanto de fato a gente cobra pro quem tomou o crédito. E a gente começar a fazer algo que ninguém fez aqui ainda. E é isso, a gente já conseguiu aí captar para a cadeia do Guaraná, foi um projeto pequeno ali, era 1 tonelada de Guaraná. Agora a gente conseguiu 5 toneladas de cacau. Então, resumindo, a gente conecta essas necessidades de crédito, a gente organiza todo um projeto, faz o que a gente chama de originação ali do projeto. Então, mapeia impacto, mapeia o que aquilo ali de fato vai resultar. Claro, verifica se aquele grupo já tem um histórico de produção, um histórico de venda, já tem mercado e tal, porque eles de fato vão pagar ao final do ciclo, né? O que eles estão pegando emprestado. Mas a gente pega esses projetos que jamais estariam acessíveis para o grande público e coloca numa plataforma com blockchain, com transparência, para que você com R$25 seja um investidor do melhor Guaraná do mundo. Você com R$100, 4 tokens, seja investidor do melhor cacau nativo da região. Tá, então eu quero que tu faça uma explicação aqui. Na verdade, 2. Explica o pessoal que tá em casa. Uma, vamos supor, o cara produz café lá em Anuri. Como é que ele faz para entrar em contato contigo, para tokenizar esse ativo? E como é que a pessoa que tá lá em casa, que não quer botar dinheiro numa letra de crédito agrário, faz para botar o dinheiro nisso daí? Faz essas explicações, por favor, olhando para essa câmera aqui. Como é que eu posso investir nisso? Vamos lá. A gente conecta justamente aquele investidor que tem uma preocupação, que é o público B ali que você falou, que tem uma preocupação ali ambiental, de impacto, e quer ter o retorno, né? Inclusive um retorno acima do CDI. Então ele vai acessar a plataforma da gente, que é a Fortify. Kleber, aquela hora que o Kleber já sabe, fala devagar e tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo link, né? Aqui ó, o link, tá bom? Que para achar direitinho. Vai lá. E aí, esse investidor que quer, enfim, ter um retorno sobre o seu investimento, tá? A gente não tá falando de filantropia, a gente tá falando de investimento. Entra no fortify.com.br, acessa a plataforma e vai ser tão fácil quanto comprar qualquer coisa no marketplace. Você vai comprar seus tokens, ele já vem ali com quanto de vencimento, de quanto de retorno ele vai ter, e com isso você está investindo ali numa cadeia produtiva da Amazônia, uma cadeia que foi verificada, uma cadeia sustentável, que sempre está atrelado ali à quantidade de famílias, à quantidade de área protegida. Então, a gente está tentando trazer a pessoa que não quer investir na Petrobras ou não quer investir na empresa que está, né, acabando com o planeta e quer ter retorno, sim, por que não? Mas quer, enfim, causar impacto positivo. Do outro lado, a gente tem associações, grupos de pequenos produtores que têm essa dificuldade de acesso a crédito, né? Muitas histórias chegaram a gente e ele pode entrar em contato com a plataforma, com as redes sociais da gente, por exemplo, para falar, ó, eu vou ter uma produção aí, por exemplo, do café e a gente tem esse grupo de produtores, a gente tem esse impacto. Enfim, a gente constrói junto com eles ali para que ele consiga recursos, às vezes, para, sei lá, criar a agroindústria dele lá na própria região, por exemplo, e não depender de agroindústrias externas, por exemplo. É o mesmo link que o produtor procura? Ou como Sim, é que é? No próprio Fortify lá tem um Fale Conosco lá e a gente vai, inclusive, não está divulgado ainda, a gente vai lançar uma chamada de projetos, de empresas, para a gente ter maior mapeamento, né? A gente já tem várias cadeias mapeadas, mas para a gente trazer, por exemplo, né? O meu sócio dessa parte de agro, então ele conhece praticamente a região ali, ele foi... a gente estava conversando com outra pessoa, algo parecido do CERT, né? O Marco lá. Isso. A gente tem trocado alguma ideia com eles, eles estão fazendo ali uma plataforma B2B para produtos da região. Só que daí é para conectar quem produz com quem quer comprar, né? Nesse caso, você...
seria até esse intermediário que quer investir ali na produção e, tipo, no começo a pessoa, ela consegue ter já o recurso para plantar, tudo, e no final do ciclo colher, vender, e você tem ali, pelo que eu tô entendendo, o resultado disso você vai ter ali o que você investiu, isso, né? Com retorno, sem né? colocar a mão na terra, sem estar lá, mas atuando de forma ali, fazendo parte disso, né? Uhum. É muito legal isso que você falou em relação a esse outro projeto, porque a gente enxerga que existem cadeias produtivas, por exemplo, do Sul e do Sudeste, que querem utilizar insumos da nossa região, mas que têm receio. Por quê? Uma cadeia, por exemplo, sei lá, de produção alimentícia que quer utilizar ali o nosso açaí. Aí ela começa a comprar, aquela indústria começa a comprar no primeiro ano, sei lá, 5 toneladas. Só que indústrias são escaláveis, elas, né? No primeiro começou 5 toneladas, no segundo pode ser que queira 20. Se ela lidar diretamente com o pequeno produtor aqui, que não tem essa condição de escalabilidade, uma dos nossos gargalos, e até naturais, é essa questão de que aqui não é indústria, né? A gente está no meio da floresta, a gente tem que tomar cuidado extrativismo, com como né? Vai ser produzido. Quase que natural. Exato. E aí a gente entra nesse caminho ali para a gente vai financiando essa cadeia, a gente vai ajudando essa cadeia a se estruturar melhor para que ela consiga atender essas maiores demandas, né? Então, o que entra além do aporte financeiro? Entra alguma capacitação ou algum acompanhamento? A gente não é assistência técnica agrícola, mas a gente entra com parceiros, né? Por exemplo, a gente teve parcerias com Instituto Aquaricara, Instituto Amigos da UFAM, que consegue, por exemplo, prestar essa assistência técnica de forma adequada. A gente consegue mapear toda essa questão socioambiental, que é muito importante, né? Se aquela produção de fato ali não tem trabalho escravo, se aquela produção de fato ali tem um ciclo de cadeia justo e tudo mais. Então esse acompanhamento é interessante. E o recurso, né? Não é só jogar lá o recurso e esperar o que vai dar. E o acompanhamento do como esse recurso vai ser no gasto, porque a gente enxerga que esse investidor que tem essa preocupação um pouco mais com o impacto, ele quer de alguma forma se sentir parte e perceber que, fez diferença o que não foi só o meu dinheiro rendeu, né? Não, meu dinheiro rendeu e ajudou 50 famílias ali de uma região que 80% da receita deles vem dessa produção. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Ainda está no modelo ali bem inicial, a gente está fazendo projetos ainda de volumes menores, né? Para justamente testar mercado, entender ali. Não é tão simples, né? A gente está mexendo com algo que o mercado financeiro ainda olha com certo desprezo, né? Se for olhar os volumes de produção que a gente está falando, são volumes que não são como o da soja, não são como de gado, não são, mas que tem um potencial gigante, né? Sim. A gente está na nosso bioma tropical do mundo e a gente participa com menos de 1% de produtos florestais do mundo. É desproporcional. Tem algo errado, né? Precisam ser feitas realmente novas ações, né? Essa é muito interessante. Eu acho que a questão do bioma, né? Como você falou, também tem a parte do cultural, ambiente aí, né? Tipo, tem gente que espera, vamos ver ali se a árvore deu fruto, aí vai, colhe, vamos vender isso aqui, né? Então não tem ali um preparo, talvez ali com alguns auxílios técnicos, tipo Embrapa, eu imagino que possa entrar também dentro desse eixo, né? Sim. Tem excelente trabalho ali de... E a gente tem uma visão muito a médio e longo prazo. A gente não enxerga que a gente vai chegar lá, vamos dizer, não é para hoje, a gente tá em volumes baixos, mas imagina que a gente chega em volumes muito altos. Beleza, a gente consegue te antecipar aqui o pagamento de 50 toneladas e a gente não acha que isso em um ano vai resolver todos os gargalos e problemas. É uma relação de médio e longo prazo. A gente entende que essas associações, esses grupos vão se fortalecendo junto com a gente, vão crescendo e aí a coisa vai acontecendo, mas no longo prazo, não é pronto, botou... O que acontece muito com dinheiro filantrópico? Consegue fundo A, fundo B, fundo C, bota lá 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões e vai embora. Aquilo escoa, não chega aonde tem que chegar, que é na ponta, né, que é o produtor, que é quem de fato ali tá ali roçando a terra, fazendo o que tem que fazer, e não é perene, né? Aquela coisa
vai embora. A rentabilidade hoje tá compatível com... Como é que tá? Então, hoje... Dentro da faixa que a gente... Por acaso das letras de crédito? A última captação que a gente conseguiu um retorno para o investidor de 1,4% ao mês. Que é uma rentabilidade... Excelente. Porra, tá ótimo. A taxa de juros acabou de baixar. Não, tá. 1,4 tá ótimo. Tá sensacional. Não é também aquela coisa, né? Não, mas tá bom. Não, mas é sólido. 1,4 é ótimo, cara. Mostra uma seriedade, isso aí. A gente, inclusive, foi algo que a gente tem testado, tem mudado, tem estudado bastante, porque no final das contas a gente quer que esse crédito seja barato para quem tá pegando, claro. Mas ele tem que ser atrativo, porque se a gente aumenta o volume aqui de originação, a gente precisa aumentar aqui o volume de pessoas interessadas nisso. Sim. Então tem que ser interessante, né? Então a gente tem que ir ajustando para a gente conseguir atender quem quer investir e quem quer tomar esse crédito. A gente fez nesse modelo porque de início era algo muito mais descentralizado. Não sei o quanto vocês estão aí em Web3, né? Como o futuro da internet, etc. Sim. Mas assim, o mercado financeiro não está pronto para isso. O mercado financeiro ainda é muito tradicional, os grandes investidores ainda são muito tradicionais. Então a gente fala, vamos passos atrás, vamos fazer um modelo que todo mundo entende, porque aí a coisa vai rodando. Depois a gente... Acho que a virada está acontecendo, a gente está no meio de uma mudança mundial, né? A gente vê a BlackRock aí investindo nesse mundo, né? Novas ETFs de Bitcoin. Eu acho que ontem foi aprovado também os ETFs para o Ethereum, né? Foi. Então a gente está vendo o mundo mudar, né? Essa moeda fiduciária muito provavelmente vai entrar em desuso, né? Em um futuro próximo. Acontece que não só para questões de trocas monetárias, né? Essa história da blockchain, ela é fantástica. Quando você para contratos olhar... inteligentes, nesse mundo health tech mesmo, né? De a gente ter históricos ali, por exemplo, médicos. Nunca vai se perder, uma vez gravado, né? Porque a questão do blockchain não é nem que você você grava ali, isso aqui está imune à falha, existem os bugs, né? Existem vários bugs, mas a grande questão é que, na verdade, é como se fosse um registro por timestamp, né? Onde existe uma sequenciação que nunca mais ela é sobreposta. Então, e como é replicado em uma rede distribuída, tem que ter a validação da rede. Né? Explicando assim, a grosso modo, não sei se eu estou explicando de forma assim, mas é interessante que hoje, por exemplo, se a gente vai num banco de dados de um banco aí centralizado e acontece um ataque, rapaz, é uma catástrofe aconteceria. E não tem cópia, né? Você tem só o backup dele. Tem, mas a cópia dele. A cópia dele é centralizada. Né? A gente, assim, quando começou, eu tive contato com blockchain em 2017. Tem um bom tempo já, tipo, ainda era uma palavra meio desconhecida e tudo, e eu olhei assim, eu falei, cara, isso aí vai mudar as coisas. Não só dessa questão de imutabilidade, de transparência. Por exemplo, lá na plataforma, você entra no seu extrato, você consegue saber, mesmo que você não tenha comprado todos os tokens, você consegue saber quantos tokens foram comprados, o horário que foram comprados. Existe a transparência por blockchain. Isso assim, eu confesso que quando eu tive contato de fato a primeira vez, eu fiquei um pouco assustado. Por exemplo, se eu tenho o endereço da tua wallet, dependendo de qual moeda a gente está falando, eu consigo saber todas as transações que você fez. Eu só não sei quem é você ali na rede. Mas é um nível de transparência surreal, fantástico, muito bom. Sim. Muito bom. Imagina... Se a gente de fato conseguisse... Anteriormente a gente não tinha essa visão, né? No papel A, no papel B, de fato, o que fazem com aquele dinheiro? A gente não sabe, pô. A gente não sabe. Tem relatório e tal. Tanto é que esse novo universo a gente consegue prever e auditar, né? Certas ações. Olha, isso aqui é muito estranho, né? Eu posso produzir mais tokens aqui. Não, tem que ter um contrato. O Ledger tem que ser transparente, né? Um caminho bem interessante esse de contrato inteligente, né? Que ele é auto-executável. A gente não precisa ir lá e falar, não, agora executa. Se está programado para ele se executar, ele se executa. Eu não sei se falar de blockchain, mas acho que do jeito que você explicou,
Acho que tá Eu falei de forma leiga, né? razoavelmente palatável. Para algumas pessoas foi de forma leiga, Eu né? gosto de explicar. Eu lembro, o Márcio tava... Esse ano, eu era muito avesso ao Bitcoin, né? Pois é, rapaz, eu percebi que esse campo desses ativos a pessoa tem que estudar bastante, né? Por falar em estudar, tem uma ação de educação empreendedora que tu participa também, que é Empreendedores de Impacto, né? Fala um pouquinho pra gente que o Empreendedores de Impacto é uma iniciativa que a gente vê assim que é bem legal. Acho que eu acho que tá faltando mais iniciativas como essa. Então aí, ó, programa prioritário. Pode colocar mais iniciativas como essa na praça, que são sempre muito bem-vindas, viu? Fala um pouquinho do Empreendedores de Impacto pra gente. É legal ter esse espaço, né? O Empreendedores de Impacto é um programa onde visa capacitar, mentorar e dar algum acesso a recursos para startups e empresas voltadas para impacto aqui da região, né? A gente está atuando ali, são 3 cidades, né, do norte do país. Sim. Aqui em Manaus são 60 empresas que estão no programa. Então, ao final desse ciclo ali de capacitação, mentoria e recursos, 5 empresas, né, 5 melhores qualificadas vão receber ali o aporte de 65 E é para empresas que estavam até só no PowerPoint, na ideação ainda, né? Exatamente. Então a ideia ali é justamente você... Existe, por exemplo, muitos hackathons, existem muitos fim de semana ali com bootcamps e toda essa questão de ter o spark ali, de ter a primeira ideia. Hoje já tem muitos programas disso, muitos projetos disso. Mas às vezes o segundo passo é um pouco danoso para o empreendedor. É muito difícil dele dar o segundo passo. É o Vale da Sombra da Morte. Exatamente. E aí esse programa entra para ajudar, principalmente com capacitação. Eu comecei a empreender, sabe, sem menor conhecimento de empreendedorismo, sem menor conhecimento dos modelos de agilidade, de como a gente pode fazer as coisas, como que eu capto recurso com o meu próprio PowerPoint, por exemplo. E depois de uma jornada muito longa, hoje eu entendo muitas coisas. Então a intenção do programa é encurtar essa jornada, né? Por que não, ao invés de demorar 10 anos para a gente entender como funciona o mercado, por que você não entender isso em 2, 3 meses, que é a capacitação? Sim. Então, esses programas de aceleração que vêm atrelados com algum tipo de financiamento, por mais que não seja financiamento assim tão grande, mas é financiamento na casa ali inicial de investidor anjo, eles são muito importantes para que a gente veja daqui a alguns anos mais negócios, né, que prosperarem e progredindo aqui na nossa região. Então, sem dúvida, mais projetos como esses é fundamental para que a gente tenha ali um ecossistema movimentando não só com ideias, mas com negócios rodando. Ele é lá da Softex, né? Um programa prioritário lá da empreendedorismo, né? A captação foi via Softex, né? Via Softex, né? O programa prioritário da Softex, exatamente. Ah, entendi. Tá, acho que acaba em outubro? Ele mais ou menos. Por volta de outubro ali. São várias fases, né? Ele vai afunilando os times ali para ter um contato mais personalizado, mas essa questão de, por exemplo, a gente ter projetos que ainda estão na ideação e já conseguem ter esse tipo de contato, talvez até com recurso, é muito difícil, né? Por exemplo, programas que você acessa direto o recurso, por exemplo, sem esse tipo de capacitação, às vezes fica esse gap, que o cara tem o dinheiro, mas ele vai queimar e vai fazer, né? Não vai fazer o que deveria ou poderia fazer, não vai potencializar. E às vezes ele já de início com ideação ele precisa ter um time ali com doutor, com mestre, não sei o que. Cara, o menino acabou de sair do ensino médio, como que ele vai ter amizade com o doutor, com o mestre para fazer a startup dele? Não vai, não é real isso. Então é por isso que a gente tá tentando fazer. Esse, por exemplo, era a partir de 17 anos. Sabe, tem alunos lá do IFAM, estão terminando o ensino médio, mas estão lá. Por que a gente às vezes fala sobre aceleração? Por que você acha que existe uma resistência grande de alguns empreendedores em fazer aceleração? Eu falo porque eu fui um deles. Eu acho que a primeira aceleração que a Manaus fez foi, sei lá, 2018, 2017. Depois de apanhar de todas as formas, a gente falou, rapaz... Mas por que a gente quis fazer? Porque tinha a possibilidade de investimento. A gente foi... A isca era o investimento, no final a gente nem foi mais atrás de investimento, mas eu percebi o quanto a gente aprende, o quanto a gente começa a ter contato com os players de mercado que existem para justamente ajudar as empresas, né? Então,
acho que o grande lance é que a gente é tão apaixonado por fazer as coisas, às vezes por resolver aquela questão, por, né, fazer a máquina que você está criando rodar e gerar recurso e etc., que às vezes a gente esquece que a gente não estudou para isso. A gente estudou para ser desenvolvedor, ser engenheiro, ser médico, mas até o próprio administrador, ele não tem essas raízes, né? Não existe uma faculdade para empreender. A gente tem a faculdade de administração, tem a faculdade de gestão, mas não tem como que se empreende. E quem empreende e teve sucesso, dificilmente tem tempo para ajudar as pessoas que estão nessa jornada. Então, é necessário esse tipo de programa, é muito importante ele que a gente de vez em quando olha um pouco, tipo, talvez esses 3 meses que eu vou ficar ali não vai ser de crescimento exponencial da empresa, não, pode ser um tempo que eu vou ficar parado pro lado aqui. Mas depois disso, eu fico mais pronto ali para lançar meu foguete. Então, a intenção desse tipo de programa é esse, de fato acelerar mesmo, como o nome diz, né? Você fica um tempo ali, mas assim, muitas coisas aconteceram muito diferente depois que a gente começou a participar. A gente já participou de aceleração da ONU, já participou de aceleração fora do norte aqui, e sempre você tem alguma questão ali que você começa a ver que a gente não sabia, sabe? Então, é muito nesse sentido. Não, pois é, eu vejo assim que às vezes a cabeça do empreendedor, essa chave não vira, né? Que ele tem que sentar um pouquinho, estudar, entender como é que é a engenharia da coisa, até para ele poder montar uma máquina de venda eficiente, né? Mas eu acho que esse assunto tem que voltar aqui um dia só para falar disso. E eu quero, Glauco, fazer um convite para ti. Quando tiver o lançamento do próximo projeto de tokenização, você volta aqui, mas aí você traz outros players aí, que alguém lá você disse que teve o produto foi 1 tonelada de... O tonelada foi de Guaraná de Mauá. Então, se der para trazer o pessoal do Guaraná pra gente conversar com eles também, pra eles falarem um pouquinho de que isso foi legal, de como é que foi essa experiência, tá? Então, vamos deixar isso combinado? Quando for abrir, vai abrir um edital, né? A gente... uma chamada que vai ser? Chamadas, e quando for abrir eu falo contigo. Então tu vem aqui que a gente faz um programa especial só pra falar disso. Eu acredito demais, cara, que esse vai ser o futuro. Acho que não tem pra onde andar de forma diferente quando a gente pensa no mundo. Inclusive, eu acho que quem tiver na dúvida em casa, gente... Kleber, põe de novo aqui o site aqui de novo. Repete aí, fala aí pra o site... forestify.com.br. Forestify.com.br. Tem nas redes sociais também, LinkedIn, Instagram. Tá. Quem tiver na dúvida, gente, dá primeiro uma boa estudada, leia, veja como é que é. E eu acho que é uma forma de você diversificar, sim, seu investimento e ajudar uma cadeia produtiva regional. Glauco, eu tô muito feliz de você ter vindo. Dessa vez deu certo a entrevista, né? Com um mês, acho que 1 mês e meio de antecedência, mas que bom que você conseguiu vir. Eu sei que você tem uma outra reunião, você pôde estar aqui com a gente. O Márcio daqui ficou mais escondidinho ali por problemas técnicos. Problemas técnicos, só minha voz. Só ouça a voz do Márcio. Só minha voz. Ouça a voz. Márcio, dá tchau aí só pela voz, tchau, igual Lombardi. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Glauco. Obrigado, Leonardo. Tá, Glauco, tuas considerações finais. Gente, eu que agradeço aqui. Se quiser deixar o teu Instagram pessoal ou o profissional que você tiver e tal, deixa aí também. Eu posso deixar o meu LinkedIn, né? Glauco LinkedIn. Guiar, que aí a gente pode, quem tiver aí querendo fazer negócios nesse sentido, a gente pode trocar ideia. Estou muito feliz também de participar do podcast. Tinha visto já os podcasts anteriores aqui com players bem relevantes do ecossistema. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E podem convidar mais vezes, que sempre vai ser chamado, sim. A gente contribui. Com certeza. Muito, muito bom. Parabéns pelo... Tá, a gente que agradece, fica muito feliz. Se você tiver uma sugestão de ideia, alguém que você quer muito, que a gente chame aqui para conversar, ouvir a ideia. E se você também tem uma história legal, contribui, entre em contato com a gente aqui, que a gente, quem sabe, você conta a sua história para nossa audiência. A gente está muito feliz de ter hoje conversado com o Glauco e a gente se vê no próximo programa Amazônia Inovadora. E até lá!